das estruturas ou os órgãos das plantas, né? E é importante salientar que se você for trabalhar, por exemplo, com uma gramínea ou com uma leguminosa, a estrutura ou o comportamento dessas estruturas vão ser diferentes. Você pega, por exemplo, uma gramínea, a importância que tem as folhas, né, que são alimentação principalmente dos animais. Em outras plantas que nós exploramos, o caule é extremamente importante, como, por exemplo, as árvores que nós extraímos a madeira. E assim vai. Existem raízes tuberosas, né, que a gente utiliza como alimento. Lógicos em relação ao clima, as espécies, luz, a umidade, a temperatura e a concentração de sais no solo, né? Como é que vai ocorrer todos esses processos? Tudo fatores genéticos, do tipo de planta ou espécie e como nós manejamos essas plantas, tá? Como é que nós trabalhamos com ela. Dentro de todo esse processo fisiológico, há que se destacar um processo fundamental, que é a fotossíntese, né? A fotossíntese, praticamente, é o fenômeno bioquímico mais importante do planeta Terra. Transformamos luz solar, água, né, e mais alguns solutos em matéria. Isso é extremamente importante, tá, dentro dos ciclos do sistema de vida no nosso planeta. Nós vamos para um outro ponto que eu considero importante, que é praticamente a sustentação de todo esse processo agropecuário, que é o estudo do solo. E o que vem a ser o solo? Bom, o solo, ele sofre um processo ao longo de décadas, centenas, milhares de anos para se constituir um perfil. O solo nada mais é que a degradação da rocha. E a partir do tipo de rocha que sofreu a degradação, nós vamos ter um tipo de solo e as suas características. Exemplo, nós temos um solo latossolo, né, aqui no norte do estado do Rio Grande do Sul, derivado de um tipo de rocha rica em ferro, tá? E temos um outro tipo de solo, que é o podzólico, basicamente na região central do estado do Rio Grande do Sul, derivados de rochas, basicamente a partir de arenito. E vai determinar, então, um tipo de solo que eu vou ter ao longo de um perfil. E o que seria, pergunta importante essa, um solo ideal? Se nós pudéssemos construir um solo perfeito, basicamente teríamos 50% de matéria sólida e 50% de espaços vazios. Um solo, né, ideal teria nesse 50% de matéria sólida, basicamente uns 45% de minerais e uns 5% aí de matéria orgânica, que seria a quantidade de matéria orgânica ótima dentro de um solo. Nessa parte porosa, 50%, um espaço ali de 25% para ar e 25% para água. Importante dizer, este é um solo teórico, ideal. Evidentemente que não, quando nós sairmos para o mundo real, essas variações nessas quantidades, elas vão mudar em função do processo, tá, edafo-climático que ocorreu para a formação desses solos e também do manejo que nós fizemos através da agricultura em cima desse solo. Isso vai modificar principalmente as características do espaço poroso. Em geral, pode-se afirmar que o manejo da agricultura diminui esse espaço poroso, ou seja, o espaço para o ar e o espaço para a água. Os fatores, então, que influenciam basicamente tipo de solo,
é o material de origem, como já falei, a rocha, o clima, os organismos e o tempo. O material de origem, nós já comentamos, o clima. O clima, principalmente, a influência da água. Se você pegar, por exemplo, a nossa região, que nós temos uma grande quantidade de chuva ao longo do ano, se nós somarmos, caracteriza solos que sofreram um grande processo de erosão, tanto horizontal como vertical, ao longo desses anos. Ou seja, perderam nutrientes. Então, nós temos solos, por exemplo, latossólicos, aqui ao norte do estado do Rio Grande do Sul, solos ricos em óxidos de ferro e alumínio, ou seja, que sofreram um grande processo de intemperização. Se formos, por exemplo, para os Estados Unidos ou, em algumas situações, para a Argentina, nosso vizinho aqui, nós temos solos menos intemperizados, com menos processo de erosão vertical ou horizontal. O que determina isso? Determina que nós precisamos utilizar alguns elementos para fazer a correção desses solos, porque esses solos, à medida que eles são mais intemperizados, eles são mais ácidos, ou seja, necessitamos colocar calcário. Se for para os Estados Unidos ou for para a Argentina, esse processo não é necessário, porque os solos ali, você vai encontrar incrustações, inclusive de calcário, ao longo do perfil de um solo. Então, a forma como esse solo foi formado vai determinar o perfil desse solo, a altura desse perfil. Solos novos, solos que a gente chama solos que têm o início de um processo de formação, são solos em geral pedregosos, com grande quantidade de pedra, né? Ou como se diz corriqueiramente, a pedra cresce. Tá? Solos que nós podemos encontrar em regiões de relevo bastante ondulado, né? A gente chama esses solos de solos lateríticos, tá? Não propícios ao desenvolvimento da agricultura, por dois aspectos, ou inclusive pelo relevo, ou até pela baixa altura de um perfil que tem. Solos bem antigos, como por exemplo os latossolos, onde nós cultivamos, os solos vermelhos, como a gente chama, né, são solos bastante profundos, tá? Solos antigos que sofreram grande processo de intemperização e são propícios então ao desenvolvimento da agricultura, desde que você faça alguns processos aí de correção.